Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos falando agora, iniciando o nosso módulo de número 4, onde nós vamos falar de expressões customizadas e expressões em geral do Live in Bytes. Já vimos bastante coisa até aqui. Você já sabe que Live in Bytes é um framework de relacionamento entre componentes e fontes de dados. E essas ligações são justamente as expressões relacionais desses objetos. Então nós vamos aprender algumas formas de manipular essas expressões, de construir as expressões como nós precisamos. E aqui entra uma série de coisas, entra formatação de conteúdo, entra uma série de coisas muito importantes, muito interessantes no desenvolvimento de aplicações e como o LiveByte pode facilitar bastante esse nosso trabalho. Então, diante disso, nós vamos iniciar agora. Eu vou abrir aqui para a gente começar a exemplificar. Vamos pegar uma main table, vamos criar aqui uma pequena tabela. Opa, uma pequena tabela aqui com nome e endereço somente. E vamos preencher com dois registros. Vamos chamar aqui de fulano, o endereço do fulano, endereço do fulano. E vamos falar do cicrano. Não sei se é assim, mas estou chamando de cicrano. E vamos lá. E aí vamos pegar aqui um componente, dois edits mesmo. E aí fazer o básico, né? Vamos fazer a ligação, vamos pegar usar o visual e vamos linkar o endereço e o nome. Tudo bem. Ok, nós já aprendemos que isso aqui são as nossas expressões, essas setas, ok? Já aprendemos os tipos, os vários tipos de ligações que existem, as expressões, as formas de expressões que nós já temos por padrão dentro do LiveBinds. E agora vamos trabalhar exatamente como manipular essas expressões aqui dentro. O que é importante a gente aprender imediatamente? Primeiro, que toda expressão ela é o relacionamento de uma propriedade com um campo ou de uma propriedade com uma outra propriedade quando a gente faz a ligação de componentes para componentes. Ok. Dentro dessa estrutura de ligações, que são os links, nós temos alguns recursos muito interessantes. Nós temos um recurso, por exemplo, o custom format e o custom parse. Por várias vezes vocês viram eu manipular essas duas propriedades e eu sempre falava, olha, não se preocupa que vai chegar a hora de falarmos sobre ela. Exatamente, chegou a hora. Custom format, custom parse vai ser visível em vários tipos de ligações, se não em todas, tá? Porque eles são responsáveis pela maneira como nós queremos customizar a formatação do que vem da fonte para o componente de destino. Isso é o custom format. Custom parse vai pegar o que vem do componente de destino e customizar para a minha fonte, tá? E isso tem um monte de aplicações. É aqui no custom format e no custom parse que a gente vai fazer mascaramento. CPF, CNPJ, CEP, é neste lugar que vamos fazer essas coisas, tá? E dentro do custom parse e do custom format, nós temos uma forma de escrever. Pode ver que no momento que nós estamos aqui linkando o meu text do edit 1 ao nome, ele trouxe aqui o nome e no meu edit 2 ele trouxe aqui o endereço, ok? Ok. Sem eu escrever nada em custom format, ou seja, o padrão da informação é o que? É exibir o campo, o field, na propriedade. São do mesmo tipo, então eles naturalmente se conversam
Então a informação que está aqui, naturalmente, do jeito que ela está na origem, ela passa para meu destino. Se eu for trabalhar o meu custom format ou meu custom parse, eu tenho uma variável de expressão chamada percentual %s, que tem como objetivo, ela traz o conteúdo da minha informação. Sendo que vocês viram comigo na aula sobre blob que quando eu fiz um link de um componente de uma fonte de dados do tipo blob para um componente do tipo memo, o meu percentual %s ele não era o conteúdo texto. O conteúdo texto do que estava na fonte de dados. Você lembra disso? Se você não lembra, deixa eu exemplificar aqui rapidinho de novo, caso você não lembre. Vou criar aqui, eu vou ter que parar aqui o meu, vou ter que parar e criar aqui rapidinho um blob, campo blob, esse é um blob. Vou preencher os dados de novo aqui, fulano, endereço fulano, aí aqui o texto blob. Eu acho que ele não vai me dar suporte para escrever aqui, eu vou escrever por linha de código, tá? Cicrano, endereço cicrano, e aqui tá. Ele não tem um editorzinho para isso, ele não tem. Então beleza, vou salvar, beleza. Quando eu faço o link está aqui me exibindo o conteúdo, ok? Se eu pego aqui o meu memo, trago ele para cá, e eu digo o seguinte, ó, pegue o meu blob e passe para o meu text, ele traz o object. Ele não traz o conteúdo que está no meu blob. Por quê? Porque o blob é um tipo especial, é um binário. Então aqui está trazendo um objeto. Ah, Isaac, você vai falar de novo de blob? Não, não vou falar de novo de blob. Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação que eu estiver trafegando na minha ligação é justamente a informação que eu vou manipular no meu S, no meu percentual %s. Então esse percentual %s não é de string. Esse percentual %s não é do conteúdo que está na fonte de dados. Ele é do dado trafegado, que pode ser o conteúdo limpo, quando é uma origem de dados string, por exemplo, um varchar, vai trazer o conteúdo limpo, fulano, endereço do fulano, mas quando se tratar de um blob, vai me trazer o objeto. O objeto. Vocês viram que para exibir, eu fiz o quê? Como eu estou passando um percentual %s, e esse percentual %s é o objeto, e eu sei que este objeto que eu estou manipulando aqui, campo blob, é um tfield, um tblob field, ou seja, um tfield, né? Eu sei que eu tenho propriedades nesse objeto, e eu conheço essas propriedades. Eu posso dizer .asString, ok? Agora ele converteu o conteúdo ali para string. Não tem nada por quê? Justamente porque não tem nada no campo. Beleza? Então seria a mesma coisa que eu estivesse dizendo campo blob.asFDmentable1 campo blob.asString, porque aqui eu estou trafegando o objeto. Eu já não posso fazer isso aqui. Se eu botar isso aqui as string, vai dar um erro. Por quê? Porque o que eu estou trafegando aqui não é o objeto tfield string, já não é o objeto nome, não é o string field aqui. Eu não estou trafegando aqui um tfield, eu estou trafegando o string. Compreenderam isso? Compreende? Então, eu vou poder manipular o que vier dependendo do que eu estou recebendo. Tá ok? Então, uma vez compreendido isso, eu começo a entender o que eu vou podendo fazer com a informação que me vem à mão. Tá? Então, vindo aqui um string, eu posso aplicar uma série de métodos aqui
que vão manipular um conteúdo string. Vindo um tipo object, que no meu caso eu sei que é um tblob field, eu posso manipular isso, as suas propriedades da maneira como eu quiser, também me utilizando desses métodos. Tá ok? Beleza? Então tá. Custom format vai customizar exatamente o que me vem da minha origem. Perfeito? Beleza. Vamos lá agora mostrar aqui um pouquinho do custom parse. Vamos para a gente conseguir enxergar ele legal. Vamos pegar aqui uma string grid. Pegar uma string grid. E vou linkar aqui a string grid ao meu bind source. Pegar aqui tudinho, beleza? Beleza. Só uma coisinha. Isso que já será o suficiente. Vamos fazer um exemplo bem simples. Você está vendo que eu recebo essa informação aqui do jeito que eu escrevi. Eu escrevi fulano em maiúsculo, correto? Vamos lá. Se eu quisesse dizer o seguinte, eu quero que o dado que venha da minha origem seja exibido em minúsculo. Eu tenho um método chamado lowerCase que faz isso. Ok. Eu mexi na informação que chegou até mim. Beleza. Ó, minha fonte de destino, meu destino está minúsculo. Não mexeu com a minha origem. A minha origem é maiúscula. Ok? Ok. Aqui, o meu edit, eu vou dizer o seguinte. Eu quero que aquilo que eu colocar no meu edit, eu converta ele para minúsculo. Mas eu quero que aquilo que eu exibir, eu exiba em maiúsculo. Então, olha o que eu estou fazendo. Toda vez que eu vim exibir uma informação no meu edit nessa ligação, eu estou dizendo, eu quero que ela fique maiúscula. Ok? Mas toda vez que eu for transportar o dado do que eu tenho no meu edit para a minha fonte, eu quero que ele transporte isso em minúsculo. Ok? Então, vamos dar uma olhada nisso? Vamos executar aqui. Vou colocar rapidinho uma coisinha só para a gente ter dado ali. On show. Rapidinho aqui, tá? Eu vou pegar meu fdman. Eu vou fazer um while fdman table 1 e off. Tá? Só uma coisinha, só para fdman table edit fdman table campo blob string texto. Opa. Post. Então, opa, o loop infinito. Faltou eu dizer, eu fazer o... Vai ficar em loop infinito. Next. Senão não acaba. Então tá aqui. Beleza. Então vamos agora fazer o teste. Eu vou pegar essa informação. Pegar aqui. Mudar. Olha o que eu fiz. Eu meramente vim, alterei o conteúdo, saí do campo. Olha o que aconteceu. Ele já tornou em minúsculo. Mas eu exibo ela em maiúsculo. Estou navegando aqui, o conteúdo está maiúsculo, mas ele está gravado em minúsculo. Compreende?
Vim aqui no outro, ó, tá tudo maiúsculo. Vou colocar aqui, ó, JJ maiúsculo mesmo, KKKKK maiúsculo. Ó, ele salva em minúsculo, mas ele vai sempre exibir maiúsculo. Por quê? Por causa da minha expressão customizada, onde eu peguei a minha ligação e eu disse, ó, quando eu exibir no componente, maiúsculo. Quando eu salvar, quando eu fizer um parse do componente para fonte de dados, minúsculo, ok? Então, essas duas propriedades são chaves, são importantíssimas para a gente manipular as expressões customizadas. E fique com isso em mente: custom parse, custom format. Format formata a fonte, formata o destino, o parse formata para fonte. E eu vou sempre formatar o que o meu percentual S me passa, que é o quê? É a informação sendo trafegada. Pode ser o dado em si ou pode ser um objeto, como aconteceu com o meu memo. Beleza? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo você em nossa próxima aula. Valeu!